Eu recebi uns e-mails, né, uns comentários de um pessoal e uns amigos meus perguntaram como que usa a ferramenta Blend no Illustrator, né, que muita gente tem dúvida nisso. E também eu vou integrar nesse a ferramenta Opacity Mask, que você, quando você quer fazer um degradê, por exemplo, de uma cor opaca para uma cor transparente, né? Você não precisa entrar no Photoshop e fazer isso, importar no Illustrator, você pode fazer direto no Illustrator. E é bem simples. Então eu vou fazer um exemplo aqui que usa essas duas ferramentas, que é um botãozinho Web 2.0 simples, assim, que tem um brilhozinho. Vou começar a fazer um botão quadrado. Eu fiz um quadrado arredondado, né? Tem aqui a ferramenta de Rounded Rectangle. Fiz lá o meu quadrado arredondado com um amarelo meio escuro. E aí eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl F, né? Command C ou então Command F. O Command C copia e o F, né? O Command F ele cola exatamente no mesmo lugar em cima dele. Se fosse Ctrl B, por exemplo, Command B, ele cola atrás. Então isso aqui é uma cópia que está em cima. Eu vou escalonar ele, né? Vou diminuir um pouquinho até aqui mais ou menos. Vou pintar de um amarelo mais claro. Agora eu tenho que fazer ele um pouco mais achatado. Em vez de eu fazer assim, né, que a curva fica essa coisa achatada, né, como é um quadrado arredondado, muita gente faz isso, chega lá, esmaga um pouquinho isso aí vai lá e esmaga assim. Só que aí a curva aqui, essa curva fica totalmente distorcida, né? Isso, né, por favor, não façam isso. O certo é você pegar esses pontos aqui, esses 4 pontos de baixo, e arrastar para cima, que ele mantém essa curvatura aqui de fora. Então com isso eu vou fazer um blend entre essa forma, né, de fora e essa mais clara de dentro. Então eu posso fazer com um atalho, que é Ctrl Alt B, né, de blend, né, ou então Command Option B no Mac, ou então eu posso vir aqui no menu que tem o blend aqui. Eu vou fazer com um atalho, que é mais rápido e é fácil de lembrar. E se eu quiser ir no menu, eu venho aqui no Blend, Object, Blend e Make. Ele está desmarcado aqui porque eu já acabei de fazer. Eu posso dar um Release, que ele vai soltar de novo isso para mim. Então eu posso ir lá, né, pelo menu. E aí ele fez esse blend aqui, que tem essas passadas, né? Ele fez esse intermédio aqui bem suave para mim. Ele fez várias passadas para eu ver isso como um degradê, por exemplo. Mas eu posso mudar isso. Eu venho aqui no menu Blend de novo e vou no Blend Options. Aí tá assim, o padrão, né, que é uma cor chapada virando outra cor chapada, ele fez esse Smooth Color, que é essa coisa, né, essa coisa suave que ele calcula para mim quantas passadas precisa para dar esse efeito de degradê, essa visualização. Ou então, se eu não quiser isso, eu posso especificar quantas passadas ele vai me dar. Então, no caso, naquele Smooth Color, ele me deu 76, né, que ele calculou que fosse necessário. Mas se eu quiser, por exemplo, menos 5, por exemplo, olha lá, ele diminui o número de passadas, mas você já começa a ver, né, a transição entre uma passada e outra, né, porque a diferença de cor aumenta. Né? Quanto menos passada, mais você vê o efeito de blend. Ou então você pode especificar a distância, se eu quiser tipo 1 milímetro entre cada passada, por exemplo. Isso aí depende do efeito que você quiser. Mas no caso aqui, o efeito que eu quero é dar um degradê bem suave mesmo, né? Dar esse sentido de botão bem macio. Assim. Então tá, né, já está ficando com uma cara de botão, já deu um pouquinho de dimensão, um pouquinho de profundidade para ele. E agora eu preciso botar aquele brilho, né? Aquele famoso brilhozinho, né, do Web 2.0, que eu vejo muito nesses ícones do Mac que tem aqui, por exemplo, esse aqui do Finder, por exemplo, que é um quadrado, um retângulo com esse brilhozinho aqui em cima, sabe? É bem simples assim, mas dá esse efeito a mais, assim. Esse aqui do Skype, por exemplo, que também tem isso. Ou então do MSN, que são as cabeças, elas são redondas, né? Mas tem um brilhozinho. Que nem a marca da Claro, por exemplo, também tem esse efeito e tal. E tá sendo muito usado isso e está servindo de exemplo aqui nesse tutorial.
Então eu vou fazer esse brilho usando esse quadrado grande. Eu selecionei ele com Ctrl, né, Command. Vou dar um Ctrl C, cliquei fora e um Ctrl F. Agora, para diminuir isso, em vez de eu escalonar assim, que eu não quero, tem um outro jeito de você diminuir mantendo as proporções, né? Que é aqui no Object Path, eu acho que é Offset Path. Aí ele abriu isso aqui, vou marcar aqui o negócio de preview, vou botar, sei lá, menos 1,5, assim, que eu quero que o outro vai ficar assim. Dei um OK. Aí ele criou duas formas para mim, né? Quer dizer, uma forma a mais. Essa de fora que é a original, que eu vou tacar fora, e essa aqui de dentro que é a que me interessa. Então eu vou botar isso, vou fazer isso branco. Isso vai ser meu brilho. Agora eu tenho que cortar isso. Então eu vou simplesmente fazer um Pathfinder. Vou fazer um círculo aqui. Uma elipse, né? A ferramenta da elipse é tecla L. Então eu vou desenhar uma curva que atravesse isso. Aí eu vou selecionar os dois, vou lá no Pathfinder, dou um punch, que ele vai me dar essa forma aqui. Aí agora eu vou usar o Opacity Mask para dar uma opacidade degradê, né? Que nem está aqui, por exemplo, aqui no símbolo do Skype, né? Ele tem esse brilho, mas ele tem um degradêzinho transparente. Então eu vou fazer isso aqui. O Opacity Mask ele funciona igual no Photoshop. Ele é, né, como o nome diz, é uma máscara que vai definir onde que vai estar opaco e onde que vai estar transparente nessa forma aqui. Então eu tenho que desenhar a máscara e fazer um degradê, uma máscara com um degradê. Aí ele vai falar assim, tudo que é preto fica transparente e tudo que é branco vai ficar opaco. Então, para eu criar isso, eu venho aqui nessa janelinha aqui de transparência, onde tem opacidade, onde tem um blend mode, né? Vocês reparam que tem esse quadrado aqui e tem um espaço vazio. É aqui que vai entrar o meu Opacity Mask. Então eu venho aqui nesse menu aqui e vou lá, Make Opacity Mask, que ele criou aqui para mim. Só que aí essa borda aqui que ele mostra é o que eu estou editando. Eu estou editando a forma principal. Aqui está branco porque a minha forma é branca, mas se ela fosse colorida ela ia aparecer aqui um thumbnailzinho dela aqui. Mas ela é branca, então não aparece nada. Mas aí eu quero editar o Opacity Mask. Então eu clico aqui. Aí ele, né, marcou a borda aqui e eu estou editando o Opacity Mask. Então, né, desapareceu porque eu não tenho uma máscara ainda. Então eu tenho que ir lá e desenhar uma. Vou desenhar um retângulo mesmo. Então no caso eu desenhei um retângulo branco. Então como o retângulo está todo branco, ele está falando para exibir tudo, uniformemente. Mas eu quero um degradê. Eu vou lá no Gradient, aqui, e clico lá no meu degradê padrão, que é do preto para o branco. Que ele já pintou de um lado para o outro, mas eu quero de baixo para cima. Então eu vou na ferramenta degradê, né, eu estou editando essa minha máscara que eu desenhei, esse quadrado, pode ser uma forma qualquer. O que importa é a cor, né? O que importa é o tom de preto e branco que esteja lá. Pode ser qualquer forma aqui que seja a máscara. Contanto que ela extrapole os limites dessa forma que você queira, né, mascarar. Aí eu vou lá com o meu degradê, que é a ferramenta G, né, tecla G, e, né, traço de baixo para cima, que ele faz indo do branco para o transparente, de baixo para cima. Aí isso aqui, né, finalizei, terminei de editar, eu volto lá para o Transparency e, né, clico na minha caixinha da forma de novo e eu volto a editar essa forma aqui. Só que isso aqui está muito forte, eu vou diminuir, sei lá, vou botar talvez 30%, ou então, não, 50%. E aí ficou assim. Se eu olhar de longe, até parece, né, um botãozinho meio brilhante, com um brilhozinho, uma coisa meio de vidro com uma cor, sei lá. Esses botões aí de Web 2.0 que estão rolando direto agora, que até essa forma aqui, essa curva, né, existem variações dela. Você pode ter ela, talvez uma curva sinuosa, tipo assim, que eu já vi muito. Você pode ter ela reta também. Acho que eu já vi até ela para baixo, assim. Mas, sei lá, isso aí depende depende do efeito que você queira dar.
eu não sei qual é a regra, isso é puramente observação né, que eu observei nos botões e resolvi fazer desse jeito aqui. E aí, no caso, outra coisa, né, para reforçar o efeito, você pode fazer um reflexo, né, disso aqui, né, um reflexozinho, aquele reflexozinho bem básico, assim. Eu posso pegar isso aqui tudo, duplico com Alt, né, ou então Option, botão direito, Transform, Reflect. Aí o meu eixo vai ser horizontal, eu dou um OK, alinho isso aqui na base e agrupei. Agora eu vou dar um Opacity Mask nisso aqui, nesse reflexo, para ele de opaco para transparente aqui. Então eu vou lá de novo, Make Opacity Mask, desenho mentira, eu vou editar, desenho a minha máscara, coloco o degradê, ferramenta G, desenho o degradê, não até o final, porque senão o reflexo fica grande demais, mas até mais ou menos o meio, assim, o centro aqui. Ele tem essa bolinha aqui no meio. Mais ou menos até aqui. Volto lá no Transparency, termino de editar e boto uma transparência geral para isso de, sei lá, 30%. E aí que eu olho de longe assim, parece que ele tem um reflexozinho aqui embaixo. E aí eu posso mudar a cor disso, talvez, vou duplicar aqui. Vou fazer esse aqui é amarelo, esse aqui, isso tudo, agora eu vou com a seta branca, vou botar o outro vermelho, né? Ctrl Y aqui, ficar mais fácil. Assim, esse vermelho e esse daqui azul. Talvez. Aí tem que mudar a cor do reflexo também, claro. Assim. Reflexo vermelho. Parte de dentro vermelho claro. E aí é tranquilo. Aí dá para mudar essas cores aí. Então isso aí no caso é um botão quadrado bem simples que você pode experimentar aí com os efeitos e tal, mas isso é uma coisa bem básica, né, para você, só para ter uma noção de como é que funcionam essas ferramentas. E, né, para continuar essa história aqui, esse estilo, fazer um botão redondo, por exemplo, fazer um botão redondo vermelho. Faço lá, diminuo, na verdade duplico, diminuo, tá? Aí vou botar esse cara um pouco para cima, um pouco menor, assim, um pouco para cima. Aí eu dou o blend entre um e outro, copio isso. E aí eu posso até diminuir, porque não tem canto nem nada. Boto isso de branco. E aí o reflexo do botão redondo, que eu percebi assim, é que ele não é um oval, ele é uma coisa meio assim, né, que você se ajusta, você pode esmagar um pouco e alinha. Ele é uma forma meio, né, essa coisa assim, que eu não sei explicar o que é isso, mas você pega o ponto de baixo e empurra ele um pouquinho para cima, depois ajusta mais ou menos. Aí eu vou lá criar minha Opacity Mask para isso. Toon, degradê, G. Agora é de cima para baixo. Volto aqui e dou uma transparênciazinha. Aí ficou assim, botão redondo. Então é bem simples. Isso aqui ficou, na verdade, ficou um pouco parecido com a marca da Claro. Só que a Claro, acho que ela tem um outro brilho aqui embaixo e os brilhos são mais macios. Assim, eu posso pegar isso aqui e posso dar eu posso ir lá e, sei lá, eu dou um blur, né, isso aqui. Mas... Aí ele deu uma maciada nesse meu brilho aí com um blurzinho. Só que aí, no caso, ele, né, transformou isso num JPEG,
né, no bitmap, que já é outra história, se você não puder usar isso, mas dá um efeito a mais aí. Então ficou assim, ferramenta de blend e opacity mask. Qualquer dúvida, escreve aí, comenta, que eu respondo na moral. Ok? Falou.